com, enfim, a ele, ou se seduziram o general, o rei, e através disso salvaram o povo judeu. Quer dizer que por mais que foi uma ação proibida, uma verá que não poderia ser feita, uma vez que elas estavam totalmente sem o ego delas, enfim, como o Talmud fala, o proveito, o Talmud pergunta, mas elas não tiveram proveito na relação sexual, ou não... ou seduzir, enfim, o Talmud fala que uma coisa que é boa para o Rashá é horrível para o Tzadik. O desejo do Rashá é horrível para o Tzadik. Quer dizer, elas estavam no nível que não envolvia mais nenhum desejo pessoal, não tinha mais, enfim, estavam totalmente entregues para o Criador para fazer aquilo que é a vontade dele, estavam num nível espiritual super, hiper elevado, super, hiper, ultra elevado, elas estavam nesse nível que a pessoa se encontra, então a verá que ela faz não é considerada a verá. A verá que ela está fazendo, uma vez que não tem ego, não tem nenhum desejo próprio, não tem nenhum desejo pessoal, não tem nenhum egoísmo que está envolvendo, então realmente a verá por assim dizer, é permitida naquela situação. Algo profundo, mas pelo menos então, assim a Hassidut explica. Agora, tem livros que falam que, por exemplo, com relação à pergunta de Lot, falam que não, que na verdade o casamento de Lot, na verdade foi ruim, foi algo errado. Depois Ruth foi descendente, Ruth consertou aquilo que Lot fez. Ou seja que a Ruth teve que fazer uma transformação para poder, Ruth ela consertou aquilo que foi feito por Lot, pelo antepassado dela, enfim. Mas quer dizer, então, porque, enfim, de acordo com essa linha, eles não aceitam tanto esse pensamento, essa ideia que é uma verá que foi feita com um propósito positivo, que é uma coisa muito profunda e muito forte. A princípio, enfim, ninguém pode... O que significaria isso? Né? Uma verá com um propósito positivo? Mas de acordo com o que nós estamos falando, haveria essa... então, por isso, eles tentam sempre explicar de uma outra maneira. Como acabei, então, como pode ser que veio uma Mashiach vem de Lot? Eles falam, não é pergunta. Por quê? Porque Ruth veio e consertou aquilo que Lot fez. Então, na verdade, de Lot não devia vir mesmo. Só que Ruth consertou, então ela teve conserto. É a mesma coisa aqui no caso, enfim, com relação a essa pergunta que a gente acabou de falar. Como pode ser que Moisés veio de um casamento proibido? Então, a Hassidut responde, porque ela fala que essa mesma ideia. Para nos ensinar que às vezes uma luz muito forte tem que vir através de uma certa proibição, vamos chamar assim. Mas de acordo com depois eu fui ver que na verdade a Gemara em si ela já faz essa pergunta. Como pode ser que foi? E a Gemara dá respostas diferentes, que a Gemara a princípio sim fala que teve alguma situação do porquê esse casamento foi permitido. Esse casamento não foi proibido mesmo pela Torá. Que eles eram irmãos somente por parte de mãe, enfim. Que eles eram irmãos de uma forma... eles eram seu sobrinho e sobrinha e tio de uma forma que não envolvia a proibição da Torá de casar tia com sobrinho, que a proibição seria somente quando por parte de pai, mas se é por parte de mãe, depois eu vou ver se eu estou certo, enfim, mas enfim, quando é por parte, ou a proibição é somente quando é por parte de pai, ou o contrário, ou a proibição é somente quando é por parte de mãe. De qualquer maneira, a ideia é que uma vez que a proibição é somente quando é por parte de pai, então, e lá se tratava num caso que eles eram tia e sobrinho por parte de mãe. Então, por isso não haveria essa proibição. Então, quer dizer, a Gemara própria, ela pergunta isso, e a Gemara própria, ela responde que a princípio se tratava de uma situação que não havia proibição nesse casamento. Mas mesmo assim, mas como eu falei, que existe uma certa opinião que fala que sim havia proibição, e de acordo com essa opinião que havia proibição, então a Hassidut se baseia nisso para trazer essa ideia que Moisés, que uma coisa, para uma luz brilhante, uma estrela cintilante para nascer, tem que vir através de um certo pecado. Mas isso é só, na verdade, uma opinião, enfim, que fala que a princípio sim tinha proibição, mas a gente percebe que a Gemara, por outro lado, ela sim dá outras respostas onde que não havia proibição. Enfim, uma vez eu fui dar a Drashá, eu fui dar a Drashá, enfim, recentemente, aí eu falei, a prova é de Yocheved com o tio, com o sobrinho, que eles casaram, e Moisés nasceu desse casamento, era uma proibição. Aí a pessoa falou, não é proibição nenhuma, enfim, tem a Gemara que fala que não é, eu não sabia dessa Gemara, enfim, não estava ciente. Mas aí eu fui ver que realmente não existe essa Gemara que fala que realmente não tinha proibição nenhuma, mas existe uma opinião, enfim, trazida que fala que sim, a princípio era uma proibição, e a Hassidut, baseando-se nessa opinião, ela elabora essa ideia aqui, que às vezes precisa de uma proibição para acontecer uma luz cintilante, mas que na realidade existem outras explicações que falam que não houve nenhuma proibição. Pelo menos a gente está vendo aqui que
de acordo com essa ideia, então quer dizer que Abraham, e assim também o restante do povo judeu, não cumpria a Torá ainda. Então, a princípio, eles não cumpriam a Torá. A chegada dos 613 mandamentos, mas tudo isso mudou no Monte Sinai. Os judeus receberam a Torá de Hashem e tornaram-se obrigados a cumprir todos os 613 mitzvot, todas as 613 mitzvot, então e para sempre. Aí chegou no Monte Sinai. No Monte Sinai mudou tudo isso, agora se tornou uma obrigação, agora para sempre. Nos tornamos obrigados, enfim, a gente teve o mérito e nos tornamos obrigados de cumprir todos os 613 mandamentos, e então e para sempre. Curiosamente, o número mágico 613 não é mencionado na Torá. Na verdade, não é mencionado na Torá 613. Então, de onde nós sabemos que é 613? Então, ele nos diz, Rabino Silmai disse, 613 preceitos foram comunicados a Moisés, 365 negativos. E quantos positivos? 248 positivos. Conhecido, né? 248 positivos, 365 proibitivos. E da onde ele aprende isso? Disse Rav Hamnuna, qual é o suporte bíblico para isso? E é o verso... Olha só, que é muito interessante, na verdade, isso, porque, em geral, a Gemara, ela não aprende por gimatria. Gimatria é numerologia, o valor numérico de uma palavra. Em geral, quer dizer, o valor numérico de uma palavra é basear-se nisso para falar e estabelecer uma coisa, estabelecer, enfim, uma regra, um conceito, uma ideia. Em geral, a gente não é tão forte assim. Mas nessa vez a gente percebe que a Gemara se apoia sobre uma numerologia de uma palavra para falar que esse é o valor, então, valor numérico das mitzvot. Essa é a soma total de todas as mitzvot. Algo forte, que a gente baseia numa gimatria, num valor numérico. E no valor numérico de que palavra? Que palavra você acha que deve ser? Para a gente saber quantas mitzvot tem na Torá, que palavra você acha que é utilizada para saber o valor, para calcular o valor numérico dela? A palavra... Fala. A palavra Torá. Exatamente, a palavra Torá. Disse Rabbeinu Hamnuna, qual é o suporte bíblico para isso? Para falar que é 613. Moisés nos comandou uma Torá, uma herança da congregação de Jacó. Enfim, ele traz o versículo, né? Torá tzivá Moshe, Moisés nos herdou, nos comandou a Torá, uma herança para a congregação de Jacó. A palavra Torá equivale a... Aqui ele falou 610. Vamos ver. Então, equivale a 610 em valor de letra. Segue-se que Moisés nos ordenou 611 e mais 2 mandamentos. Eu sou o Senhor seu Deus e você não deve ter outros deuses. Ouvimos da boca do Eterno. Não sei exatamente por que ele falou que Torá vale 610. Que acho que foi um erro, tá bom. Porque, Torá, Taf é quanto? 400. Vav, 6, 406, Reis 200, 606, Reis 5, 606 mais 5, 611. A palavra Torá vale 611. Então, de Moisés nos ensinou 611. E quem nos ensinou mais duas? O versículo nos diz, um outro versículo, Hashem. O versículo fala, Shtaim zu shamati. Duas eu escutei do Criador. Shtaim zu shamati. O versículo fala, então ele junta esses dois versículos. Torá foi de Moisés, ou seja, o valor numérico de Torá 611 foi de Moisés, e mais duas foi de Hashem. Foi de Hashem. E aí, então seriam 613. Quer dizer, ele utiliza o valor numérico da palavra Torá para saber, enfim, quantas mitzvot nós temos na Torá. A guimatra da palavra Torá para... Sim. Quando olhamos através da Torá, vemos que há muito mais do que 613 comandos. No entanto, muitos não são mandamentos completos e outros não, são secundários a outras mitzvot. Tudo depende de como você conta as mitzvot. Algumas das maiores mentes judaicas, do Ramban, Chinuch, Smak e outras tinham sistemas diferentes de contar as mitzvot. Mas não importa o que, todos chegaram à mesma conclusão de 613, já que obviamente é uma interpretação da Gemara. Enfim, nenhum desses sábios, Rambana, vai discutir com a Gemara. A Gemara falou que é 613, mas a Gemara não falou quais são essas 613. Então, obviamente, tem essas discussões, enfim, tem sistemas diferentes de como contar as mitzvot, mas todos têm que chegar a 613, porque não pode ser nem mais nem menos, já que essa é a interpretação da Gemara. Então, quer dizer, na verdade, a gente percebe que tem mais de 613 mandamentos na Torá, só que, como ele falou, no entanto, muitos não são mandamentos completos e outros são secundários a outras mitzvot. Então, tem que saber exatamente o que é considerado uma mitzvah e o que não. O que é considerado só, enfim, um mandamento que não é completo, que é secundário, sim.
Tá bom, de volta à nossa pergunta original, qual é o número mágico por trás do 613? Então a nossa pergunta principal qual é, interessante que enfim, qual é o número mágico que está por trás do número 613? O que o torna tão especial? Por que não 100 ou 1000? Por que não 100 ou 1000? Por que 613? Explicação do Rabbi Hanania ben Akashia. Uma chance de fazer isso direito. E um dos mais famosos e frequentemente citados Mishnayot, Rabbi Hanania, ele aborda uma pergunta simples: por que Hashem nos deu tantas mitzvot? Não poderíamos ser bons judeus fazendo uma mitzvah por semana? A resposta é que Hashem queria nos dar a oportunidade de ter muitos méritos. Hashem queria que tivéssemos muitos méritos. À primeira vista, parece que sua resposta é que Hashem queria nos dar muitas oportunidades para fazer a coisa certa, para que possamos obter mais mérito e recompensa por fazê-lo. Mas o problema é que, juntamente com todas as oportunidades de recompensa, fazendo uma mitzvah, também surge o risco de não fazer. Exatamente, de punição se falharmos. Isso não necessariamente funciona ao nosso favor. Então, não necessariamente que isso aqui é a nosso favor. Enfim, porque tem mais mitzvot, mas por outro lado também tem mais averot, mais chance de errar. Então, a compreensão adequada da declaração do Rabbi Hanania está estabelecida pelo Rambam. Essa Mishnah a gente fala sempre antes do Kaddish. Sempre antes do Kaddish, a gente fala essa mitzvah de Rabbi Hanania ben Akashia. Enfim, interessante. Ele nos traz um dos princípios fundamentais de nossa fé na Torá é que quando uma pessoa cumpre uma das 613 mitzvot, como deveria ser, por absolutamente nenhuma por absolutamente nenhuma razão, além do nosso amor por Deus, ele merece a vida do mundo que está por vir, do mundo vindouro. Em relação a este rabino, Rabbi Hanania diz que para haver tantas mitzvot, é inevitável que uma pessoa, pelo menos uma vez na vida, cumpra uma delas plena e adequadamente, sua alma alcançará a vida por causa daquela mitzvah. Então, na verdade, se a pessoa cumpre uma mitzvah, mas tem que ser verdadeiramente, quer dizer, algo bem bonito, enfim, de memórias, né? Uma vez que a pessoa ela fez aquilo lá só para Deus e sem pensar nada em si, enfim, como ele trouxe aqui, a pessoa ela cumpre a mitzvah, uma das 613, qualquer uma delas, como deveria ser, 100%, por absolutamente nenhuma razão, além do nosso amor por Deus. Então aí ele merece a vida do mundo que está por vir. Então para isso Hashem falou, deu 613, e aí certeza que pelo menos na vida dele, tem tantas mitzvot, que pelo menos uma vez na vida ele vai cumprir uma mitzvah adequadamente. Ele vai cumprir uma das mitzvot, uma delas plena, em sua plena e adequadamente. De acordo com o Rambam, a razão pela qual existem tantas mitzvot é para garantir que uma pessoa faça pelo menos uma delas corretamente. Se fizermos uma mitzvah corretamente, prometemos estar presentes no mundo, enfim, Hashem nos promete, somos prometidos de estar presentes no mundo que está por vir. Se houver apenas algumas mitzvot que pudermos fazer, então nossas chances de ganhar o mundo vindouro seriam pequenas. Mas felizmente Hashem nos deu 613, faça apenas um deles corretamente e você está pronto para ir. Enfim, vai receber o mundo vindouro. O Rambam traz uma prova para sua teoria, uma história talmúdica. Então, quer dizer, mesmo que tem muitas averot também que possam ser feitas, Deus, enfim, mas, então, quer dizer, por um lado, com relação a pessoa ter mais mitzvot ou mais averot, não necessariamente que é vantajoso. Pode ser pelo fato de ter mais mitzvot, vai acabar fazendo com que a pessoa vai acabar tendo mais averot. Enfim, agora tem 600 mitzvot para cumprir, 613, e aí, enfim, se tivesse menos, talvez ele ia conseguir cumprir a maioria, menos ele consegue, mas mais ele não consegue. Então, quer dizer, ter mais, talvez por um lado, acabou sendo, no sentido, aumentou, no sentido, um certo aspecto, a possibilidade de ele não cumprir, enfim, de averota, então por isso para a pessoa acabou sendo, no sentido de soma, né, de quantidade acabou sendo talvez negativo, mas no sentido de qualidade, ou seja, nessa lei que existe, que se ela cumprir uma mitzvah 100% verdadeira, ela vai ter o Olam Haba, então mesmo que talvez ela tenha feito mais averota do que mitzvot, e nesse aspecto então foi negativo, enfim, ter mais mitzvot, enfim, porque trouxe mais averot, enfim, num certo aspecto para essa pessoa, mas ela vai cumprir pelo menos uma mitzvah, certeza, 100%. E isso vai garantir para ela que ela tenha o Olam Haba. Quer dizer, nesse tem um aspecto que é positivo sim a pessoa ter mais mitzvot, mesmo que talvez isso daqui vai acarretar e vai incorrer talvez na pessoa, de uma certa maneira, deixar de cumprir o mitzvot, vai fazer averot, mas ele tem essa vantagem que uma delas, pelo menos ele fez 100%, fez de forma absoluta somente para Deus, e isso daqui já vai dar
Vamos lá lavar para ele. Uhum. Então essa é a resposta de... Ele traz uma história... Qual a história? Ele traz uma história com Rabi Hanania ben Teradion. Vamos dar uma olhada nesta história. Rabi Hanania ben Teradion era um tzadik incrível. Ele desafiou a perseguição romana e reuniu multidões de judeus em público para estudar a Torá. Um ato de verdadeira devoção a Hashem, que acabou lhe custando sua própria vida. Apesar disso, ele não tinha certeza se mereceria o mundo vindouro ou o mundo para vir. E o que lhe assegurou o fato que ele uma vez permitiu que o fundo de caridade se beneficiasse de seu erro. Qual é a lógica aqui? Que o fundo de caridade se beneficiasse de seu erro. Então a gente está lendo aqui uma história de Rabi Hanania ben Teradion, que foi uma pessoa muito, muito especial. Ele foi pai de... Vamos ver se ele foi... Será que o fundo de caridade recebeu o patrimônio dele? Ele tinha feito uma vez um erro, enfim, eu vou continuar já, vamos ver exatamente, acho que ele vai citar mais. Mas eu acho que ele tinha talvez feito algum equívoco, mas ele acabou dando dele mesmo, enfim, mesmo que ele não precisasse. Exatamente, ele foi pai de Brúria. Brúria foi esposa de Rabi Meir. E então Rabi Hanania ben Teradion foi pai de Brúria, enfim, obviamente que aquilo que Brúria fazia, enfim, quer dizer, ela herdou já do pai dela. Se assim ela fazia, ela herdou, enfim. Rabi Meir, enfim, se não me engano, uma vez ele se expressa dessa maneira, enfim, se ela faz assim, ela herdou do pai dela, enfim, de fazer dessa maneira, enfim, foi uma pessoa muito especial. E aí a Gemara fala uma frase que apesar que ele traz, enfim, é interessante que a Rabi Elazar ben Yaakov ele dizia que a pessoa ela não deve dar dinheiro para a tzedakah, enfim, para a cesta, para a carteira, enfim, para o local onde se colocava a tzedakah, a não ser se a pessoa que é responsável por aquele dinheiro for como Rabi Hanania ben Teradion. Ou seja, a pessoa, enfim, tem alguém recolhendo dinheiro, enfim, tem alguém que é alguma tzedakah, alguma arnak, né, que seria o local onde se colocava o dinheiro para tzedakah. Então o Rabi Elazar ben Yaakov está falando para a gente, a pessoa não deve dar o dinheiro para essa carteira de tzedakah, a não ser se é o responsável, o memuneh, o responsável dela é tão confiável quanto o Rabi Hanania ben Teradion. Por quê? O que o Rabi Hanania ben Teradion ele fez? Vamos ver se ele traz aqui. Olha, o Raman conclui, portanto, aqui ele não trouxe a história completa, vamos ver se a gente acha aqui. Não. Puxa. Vamos saber qual foi essa história. Eu já li, enfim, uma vez eu li a história, mas eu não compreendi direito somente o que aconteceu.
Moisel Purim. Vamos ver. Aconteceu que misturou moedas de Purim com moedas de Tzedakah. E ele acabou dando tudo para. Ele acabou dando tudo para Tzedakah.